the red pill to make this our world. Gonna die on this hill. Get ready to fight and be ready to kill. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu macho, seu rei Nicolas da Cruz. Novamente estamos com mais uma série totalmente diferente. Dessa vez eu vou fazer rankings, explicando cada personagem, papapá. Mas dessa vez é um vídeo bem diferente do normal, uma bota diferente nisso. Eu vou citar as mortes mais fortes do multiverso. Entre a segunda e a primeira vocês vão se surpreender. Mas bom, resumindo, as mortes mais fortes do universo. Já que muitos estão endeusando a morte de Gato de Botas 2. Que eu já vou citar aqui no tópico de mortes mais fortes. Mas, obviamente, este vídeo não é para falar que o Lobo é fraco. Mas no multiverso das mortes ele é mesmo e dane-se. Mesmo ele sendo um antagonista, um vilão assim, já que ele bota medo, papapá, que eu já vou explicar quando a gente chegar lá. Então, deixe de enrolação e vamos embora. Ficou uma bosta esse subiu, mas tá. Vamos começar. O Lobo de Gato de Botas 2, o último pedido. Um vilão barra antagonista do filme, que obviamente foi o único que conseguiu encostar e tirar sangue do Gato de Botas. Já é um grande feito dele, entre aspas. E obviamente entrar na Estrela dos Desejos, aonde a maioria poderia ter morrido. E ele entrou na maior paz para ir atrás do Gato de Botas. Além de ele ter dado um medo tão grande que o Gato de Botas quase teve um infarto. Sim, quase teve um infarto por causa do Lobo. E obviamente o Lobo estava brincando com sua presa. Porque se ele quisesse matar, ele teria matado e fim de história. O Gato de Botas ele era arrogante. Pra mim, ele é uma das mortes medianas. Ele não é aquele tipo de vilão que te dá medo. Porque, mesmo eu vendo spoilers do próprio filme, eu não vou te dar spoiler. Mas se você já viu os spoilers que eu já dei, então dane-se. Pra mim, a morte é medo. Pra mim não dá um pingo de medo. Mas as falas e o contexto do negócio, que aí sim fazem ele virar uma das mortes mais reconhecidas da fandom das mortes. Mas não tá nem comparada ao do primeiro lugar. Então, bora pular para outra morte. Essa morte é de uma comic chamada Vida e Morte. Que no caso é uma comic bem curta, mas já demonstra a imponência da morte. Que literalmente é dito a seguinte frase pela morte por causa da pergunta da vida. Por que todos me amam e todos te odeiam? É diferença que você é bonita e falsa, enquanto eu sou a dolorosa e feia verdade. Obviamente essa morte não tem, digamos, um feito assim demonstrando, mas por ser a morte e também por ser imponente nas suas falas, pra mim, acho que tá um pouquinho acima do Lobo. Mas em questões de feitos assim, nem tanto. Mas eu prefiro o quarto lugar do que o quinto. Bom, não tenho muita coisa pra falar dessa morte. Mas eu coloquei na lista porque pra não ficar só 4 mortes aqui na lista. Então, bora pular pro próximo. Bom, essa morte aqui é outro patamar, já que já tem alguns feitos, pelo menos. Obviamente, se você quiser procurar essa comic, escreva Vida e Morte. Uma hora ou outra você vai achar esta morte, que no caso é o Morte. Não confunda pelo rosto de mulher, é o Morte. Mas enfim, bom, esta morte é muito poderosa. No caso, poderoso, mas
todo mundo falar a morte, então a morte é muito poderosa no caso aqui. Já que ela, igual aos outros mortos, a diferença é que ela não vai atrás de suas presas. E sim, ela só termina o que começou. Ou só observa. Porque ela só faz o seu trabalho. Vida e morte são coisas horríveis. Alguns dão a vida e outros perdem a vida. E é assim que funciona. E bem, eu não vou explicar toda a lore, mas só sei que elas enfrentam uma espécie de criatura, que eu não vou lembrar o nome agora, que obviamente é inimigo direto dos outros, como vida, amor, burro e por a loucura e por aí vai. E obviamente esta comic aqui é feita por os trans ou LGBTs, porque, né, vida e morte. Simplesmente isso. Mas obviamente, se você for ver, obviamente tem a famosa foice e obviamente sua aura que já sai num tom muito mais sinistro que as outras mortes, anteriormente explicadas aqui. Mas ele não tem tanta cara imponência. Ele é uma morte mais tímida, só fazendo o seu trabalho. E obviamente ele conversa com aqueles que tiveram uma tal coisa, e para caso eles quiserem tentar se reencarnar para fazer vingança, ela simplesmente transforma eles em mariposas com o símbolo da morte. E bem, é muito legal e obviamente uma das mortes favoritas minha. Mas vamos pular para a morte, uma outra morte que na verdade é o parceiro, a montaria da próxima morte, antes da morte que eu vou falar. Então, bora começar. E bom, já estamos entre a penúltima / segunda morte da lista. E esta morte é um pouco mais complexa do que as outras mortes. O Dragão Morte. Bem, Dragão Morte, esse no caso, foi feito entre 2014 ou 2015, eu não lembro direito. E obviamente é uma das mortes mais conhecidas da fandom de Batalha dos Universos. Ele é a representação da morte, mas não da morte que a gente conhece, que já tá quase chegando, mas calma. O Dragão Morte obviamente tem características únicas. No caso, sua coloração é negra, como a escuridão. As suas asas têm o símbolo da caveira, que significa perigo e morte. Seus olhos não podem ser vistos por mortais, já que, na hora que os mortais olham diretamente nos olhos da morte, eles simplesmente morrem e suas almas são totalmente sugadas. Além que essa morte é a única que se alimentando das almas daqueles que morreram ou daqueles que viram seu rosto. Obviamente que eu já vou explicando que essa morte é uma das mais fortes, mas não a principal. Bom, o Dragão Morte tem armas como garras gigantescas, parecendo Pterosauro, garras de raptor nos pés, uma cauda misturada de anquilossauro com estegossauro, além de ter, obviamente, chifres como um dragão, por aí vai. Sua aparência é um dragão, resumidamente. Mas, obviamente, eu vou explicar algumas coisas. O Dragão Morte solta meio que um fogo verde, mas não é um fogo considerado fogo, e sim, digamos, um fogo espiritual. Como assim? É um fogo que afeta seres que não são do universo carnal, e sim espiritual. Ou até mesmo afetando alguns que não são nem do planeta Terra, como Dragão Sombra Daemon, e entre outros. Além de, obviamente, ter mais feitos na terceira temporada, porque ele aparece na segunda, entre o final, e na terceira ele já está presente. Ele enfrentando, obviamente, o Ultra Indoraptor.exe e, por fim, enfrentando o Dragão Sombra Daemon. Sendo que na segunda temporada é explorado um pouquinho mais da história dos dois.
que o Dragão Morte ele era aliado do Dragão Sombra Daemon, e que obviamente depois de alguns anos ele percebeu que o Dragão Sombra Daemon matava por um esporte. Lembrando, a versão que eu estou falando do Dragão Sombra Daemon era antes de virar Error Sombra. No caso, o Dragão Sombra original, entre aspas. E obviamente, como ele sabia que existia outro Dragão Sombra no universo, seria a mesma coisa que o outro. E obviamente, o Dragão Morte ia selar a morte do Dragão Sombra Daemon. Entendeu? E obviamente, o Dragão Morte ganha do Ultra Indoraptor.exe, usando as energias da Dragão Lua e do Alpha Fúria. Mas ele acaba sendo morto, entre aspas, pelo Dragão Sombra Daemon. Que a morte não pode ser morta, já que ela já está morta. E obviamente ele só vai reencarnar só. Ele não morre, mas ele reencarna. Digamos, ele inverna, mas demora vários anos para ele reacordar e fazer o seu trabalho na Terra. Assim como a Dragão Lua, que é, digamos, a vida do universo deles. O Dragão Morte é a morte, óbvio, e a Dragão Lua é, digamos, a vida. Ambos tendo papéis diferentes, porém, ambos os dois se ajudam. E eu considero um canal canônico, um casal canônico. Mas enfim, vamos pular para a última morte, e a mais memorável e a mais poderosa entre as mortes do multiverso. A última morte dessa lista, a verdadeira e mais poderosa de todas as mortes, o Ceifador. Bom, neste caso aqui muitos têm medo da morte, medo do Ceifador. Mas na verdade o Ceifador ele vem terminar e ajudar as almas a descansarem em paz. Bom, diferentemente dos outros dessa lista aqui, ele não tem tantos feitos assim de morte. Entretanto, por ser a morte e também de ele ajudar almas assim, no caso, a verdadeira morte, que obviamente só observa de longe, tem empatia e obviamente ela deixa as almas reverem parentes, coisas ou até mesmo qualquer coisa assim antes de eles irem junto com a morte. E bem, tem várias comics com essa morte aí, e é uma das mais fortes, se não a mais forte, né? Como todas as mortes, entre aspas, né? Tirando a quinta, quarta morte, entre a terceira, a segunda e a primeira, tem foices, no caso. Mas enfim, a diferença é que o Morte não usa essa foice, usa na verdade, mas não em combate, e sim para tirar as almas, como o Ceifador faz para tirar o capim, exatamente. Então, é uma das mortes mais poderosas, não tem como nem debater com isso. É o conceito da morte verdadeira. E obviamente a morte tem uma relação boa com a vida. Mesmo ambos sendo conceitos diferentes, ambos os dois se gostam. Mesmo que um seja a morte e o outro seja a vida. Diferente de algumas mortes, vamos supor o Death e o que é o lobo, o caçador, e o outro já não são muito com a cara da vida, já que ambos têm conceitos diferentes e também ambos os dois não se gostam. E bem, a morte verdadeira gosta da vida, mesmo ambos sendo totalmente diferentes. O Dragão Morte gosta da Dragão Lua, que é, digamos, dragão da vida, praticamente. Então, sei lá, a morte e a vida andam em dragões com os mesmos conceitos?
Ou será que eles meio que reencarnam em dragões? Essa vai ser uma resposta que nunca saberemos a resposta, entenderam? E bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouquinho de trabalho. Lembrando, o dragão morte é montaria da própria morte verdadeira. Ambos os dois já se encontraram. E obviamente rolou meio que uma luta, entre aspas. Mas foi uma luta bem curta. Depois que eles se reconheceram como mortes, daí só foi de arrasta pra cima praticamente. Faz o L. Enfim, literalmente depois eles, entre aspas, assim, viraram amigos, assim. Porque ambos os dois são as mortes. Praticamente, tem o mesmo conceito. Enquanto um suga as almas, o outro tira as almas. Como se fizesse diferença. A diferença é que o dragão morto se alimenta dessas almas, no caso. Enquanto a verdadeira morte, ele tira as almas daquele sofrimento que elas estão passando. E bem, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para ter mais vídeos. Eu sei que tá tendo só poucos vídeos aqui no canal porque eu tô sem ideia, tô entediado. Tipo, eu quero fazer teorias do caos aqui, ninguém ajuda também. E obviamente eu não tô muito bem com o Lorde não sei o que e o Monster Sauro, óbvio, né? Eles não são obrigados a ver esse vídeo, mas no caso de me desbloquear, já que eu não tô quase falando nada deles, então foda-se. Mas eu não quiser, foda-se também, tô nem aí. Enfim, é isso, muito obrigado por assistir e fui.